Oi gente, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Lia. E hoje eu vou dando uma arrumada aqui no meu cabelo, falando para vocês dos profetas. Os profetas do YouTube. Eu acho muito engraçado, não queria falar, mas o senhor ficou me cobrando a noite inteirinha. Eu não consigo dormir. Deixa eu mostrar aqui que eu tô no chão. Eu vou passar esse creme aqui, ó. Eu pintei. Vou passar esse creme por cima. E vou deixar um tempo. Vou lavar e depois vou passar isso aqui, ó. E depois eu lavo de novo. E depois eu vou testar esses aqui da China. Da China. Bom, eu assisto bastante vídeo do YouTube. E tem bastante profeta. Nunca vi tanta profeta. A palavra profeta, naquela época, era chamado de adivinhões. Né? E depois mudou pro nome profeta. Por que Deus colocou os profetas na terra? Os profetas é para consertar as pessoas que estão desconcertadas, que é para poder ser salva. Mas pelo que eu vejo no YouTube, a palavra do Senhor fala assim, a palavra do Senhor fala que a nossa luta não é contra a carne, e sim contra o espírito. Então, o profeta, que é profeta, ele tem que ter o dom da visão, ele tem que ter o dom espiritual. E outra, quando naquela época se falava um profeta tá vindo te visitar, aí o povo ficava tudo doido, bora, doido, de medo, porque sabia que o profeta ia vir para atacar cajado. Seria cajado onde que não estava certo, era para consertar. Tanto é que nas cartas de Paulo, quando tinha esse negócio das pessoas se reunir num lugar para orar e tivesse um em pecado, Paulo dizia, joga para fora, tira do arraial, joga fora. Na época de Moisés, jogava, apedrejava, apunhava para fora. Não tinha como. Hoje, é tudo misturado, tudo uma mistureba. Ninguém nem sabe quem está em pecado, quem tá tudo junto. Quem se junta com o pouco farelo come. E os profetas estão assim. Hoje os profetas não querem ser chamados de chato. Ih, lá vem aquele chato. Achar que tá mais consertado do que nós. Ih, lá vem. Não, não fala com ele não. Hoje os profetas querem ser amados pelo povo. Então, pelo que eu vejo no YouTube, os profetas não falam do mundo espiritual, o que está acontecendo dentro do seu lar. Porque a nossa luta não é contra a carne, é contra o espírito. O que eu vejo os profetas fazendo no YouTube é assim, ó. Deus vai te dar a vitória da casa própria. Gente, quantas pessoas no planeta Terra que não tem casa própria? Quantas pessoas que não tem um carro? E os profetas assim, ó. Tô vendo Deus entregando chave na sua mão. Deus não se preocupa com o mundo material. Esse não é o Deus que eu sirvo. Porque senão Jesus já tinha me dado a Mega Sena há muito tempo, como ele me prometeu. Ele não se preocupa com isso. Ele se preocupa com o mundo espiritual. Quando eu postei aí o vídeo de que pouca gente vai ser salva, é pouca gente mesmo. Gente, vocês têm que ler Coríntios, Apocalipse, Levítico 18. O 18 é o melhor. Lê o Levítico 18. Ali tá a doutrina do Senhor. Então, se tiver alguém naquele lugar que você sai da sua casa para ir orar, achando que o Espírito Santo de Deus está lá, ele não tá. Ele não tá, porque ele não se mistura com pecadores. O Espírito Santo de Deus é santo e ele não se mistura. Isso é mentira, tá, gente? Mentira. Aí, o que é que eu vejo os profetas fazendo? Profeta se preocupando só com o material. Você tem uma causa na justiça, Deus acabou de me falar aqui, eu fui orar e Deus me mostrou que aquela causa na justiça é sua. Isso é mentira, Deus não tem nada a ver com coisa material. É claro que se você tá orando e jejuando por isso e precisa de uma resposta, Deus tá dando. Mas o que eu tô falando é que os profetas não tá consertando o povo. Os profetas não estão falando do mundo espiritual, eles não sabem o que é o mundo espiritual, eles não vê demônios, não vê anjos, não sei quem nomeou esse povo a profeta, porque nem dons espirituais eles não têm nada, só falam, ai, Deus me mostrou, ai, Deus falou. É tudo mentira. Eu fico assistindo, eu já assisti tanto. E uma vez eu fiz uma campanha, eu
orei, jejuei e falei assim, Senhor, existe algum profeta na terra, no YouTube, que seja realmente usado pelo Senhor? E ele disse sim. Ele me mostrou o pastor Júlio César e a pastora Nadir. Ah, irmã, mas Lia, você não sabe o que aconteceu com o pastor Júlio César? Ele agora não é mais pastor, não sei o quê. Gente, o mundo espiritual se resume assim, ó. Quando alguém é muito usado, está tentando abrir a visão do povo, isso não pode, isso é pecado, isso Deus não aceita. Isso é... Lá no inferno eles fazem a reunião, sobe aqui na terra para destruir aquela pessoa. Então quem lida com o mundo espiritual não é só risada, só sorriso, isso é mentira. É uma luta tão grande, tanto é que o mundo espiritual ele suga a nossa energia. Por exemplo, quem tem o dom da visão, quando eu era pequena eu não sabia, na verdade eu já nasci com esses dons, né? Mas eu não sabia que eu tinha esses dons. Aí, glória a Deus. Eu não sabia. Aí, a palavra do Senhor em Eclesiastes é muito assim, eu falo assim, tudo a gente pode na terra, mas nem tudo nos convém. Por exemplo, algo que é oferecido, a gente não pode, o que é oferecido aos demônios, aos guias, essas coisas assim, nós não podemos coisar. Tanto é que eu assisti, minha avó gostava muito de assistir uma novela naquele prim, 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 prim. Aí eu fui assistir também, né? Eu tinha uns 9 anos, eu acho, 8 anos. Quando foi à noite, gente, eu não conseguia dormir. Era tanto demônio saindo de tudo quanto é tipo, quanto é asa da televisão. Eles já coalhava a minha cama, sabe? Eu me cobria com a coberta, fazia xixi na cama só pra não ir no banheiro, não queria ir no banheiro. E também eu não ia gritar, tipo, eu pensava na minha mente, será que só eu que tô vendo isso? Minha avó não tá vendo? Sabe? E ali eu ficava em pânico, eu começava a suar, eu não sabia o que eram aquelas coisas. E eles vinham, chacoalhavam a minha cama, subia por cima de mim. Desde pequeno eles faziam isso. Quando eu cresci, eu entrei numa denominação e fiquei pulando de igreja em igreja para poder entender o que eu tinha. Aí, quando eu estava bem mais velha, foi que o Senhor falou, isso aqui é Gabriel. Ele me apresentou a Gabriel e falou, ele vai ficar do teu lado 24 horas e eles não podem mais te tocar. Mas tu vai ter que ir lá naquele lugar que tem gente que precisa de você. Sim, eu sou profeta. Eu fui nomeada profeta por Jesus, não pelo homem. Então, quando eu entrava naqueles lugares, Deus se retirou do templo, que o único templo que ele vivia era o de Israel. O Brasil, já... palhaçada. Aí, quando eu entrava lá que via quem estava no altar, que é um lobisomem de 3 metros de altura, que se chama o espírito do engano, os demônios têm todos os dons. E os demônios, eles sabem quando você tem o dom da visão espiritual aberta. Eles sabem que você tá vendo eles. Então eles começam a te xingar, eles começam a rir, eles começam a correr, eles começam... Aqueles lugares pra mim era terrível. Eu falava assim, eu não quero mais voltar. Ele falava, vai. Tinha alguém lá que o Senhor queria salvar. Então, por exemplo, tinha uma irmã no lugar que eu congreguei, e nós estávamos na campanha de jejum e oração, e ela falou assim, ela já entrou assim, não encosta em mim que eu estou em jejum. Eu falei, irmã, vem aqui. E os profetas é para isso, é para ensinar sobre o mundo espiritual. Eu falei, a senhora perdeu o jejum. Quantas vezes a senhora falou para alguém que estava em jejum? Ela falou, para o meu marido, para minha filha. Eu falei, não existe o jejum assim. Vai lá e lê Coríntios. Qual é o jejum que Deus recebe? É o que você acorda meia-noite, ora no seu quarto, abre ali o jejum, lê um salmo, eu prefiro o 70, 91, 23. Conversa com Deus sobre aquilo e faz durante uma semana. De manhã você só lava o rosto, não escova os dentes, não faz isso, não engole nada e não conta pra ninguém. A partir que alguém da sua família, da sua casa ou alguém descobriu que você tá em jejum, você perdeu o jejum. Só existe esse jejum, mas eu já vi profetas. Jejum do chocolate, jejum que não pode tomar café, jejum que só pode comer sopa. Quando eu vi isso... A minha doutrina vem de quem? Minha doutrina veio de Jesus, de Gabriel, do Espírito Santo e de Deus. Né? Às vezes Rafael veio, conversou, outros anjos, outras anjas veio, conversou e falou, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Então são coisas que é a doutrina. Os profetas é para quê? Os profetas é para falar isso. O profeta lá no YouTube falando assim, sabe aquela menina que te persegue, aquela vizinha, aquela que não gosta de você, ela tá lutando contra a carne, Deus não se agrada disso.
Ela tem que falar assim, olha, eu vi um demônio gigante, não sei se ela viu, porque eu vejo, gigante, ele é assim, metade cachorro, metade lobo, metade peixe, metade não sei o quê, e ele veio e vai destruir, veio através da inveja de uma pessoa que está próxima a você. Isso, você ora, você jejua e repreende isso. Isso é lutar contra o espírito. E os profetas do YouTube querem lutar contra a carne. Tá entendendo? Então, eles não têm nada a ver com Deus, que Deus é só espírito, e Jesus tem gente que fala que ele, por ele ter vindo à Terra, ele é mais humano, né? Eu sei que ele é mais legal, te amo Jesus, né? Os anjos é só espírito, eles não têm, assim, um sentimento por nós, nenhum tipo de sentimento. Os demônios têm ódio de nós, um ódio enorme. Sabe quando uma vizinha te xinga e você quer bater boca, porque eu sou barraqueira, eu sou pernambucana, aí você quer ir lá e vem aquele ódio do nada, mas depois desaparece? Os demônios não desaparecem, aquele ódio. É um ódio do humano, sobrenatural. Os demônios estão aqui para destruir os humanos. Eu não vejo os profetas falando por onde veio os demônios, né? Então, eu vou aqui falar de experiências próprias, minha, né? O espelho é um portal. Para quem não sabe, o espelho é um portal. A televisão, que tinha a religião que eu congreguei, falava que a televisão era do diabo. Aí a palavra do Senhor fala, tudo a gente pode, mas nem tudo nos convém. Por exemplo, a gente fala assim, Deus criou a ciência e a ciência veio de Deus. Gente, a ciência veio de Deus, é um dom do Espírito Santo, que o diabo chegou na terra, ele se apossou, né? Então, se você toma um comprimidinho, uma injeção, ou faz uma operação através da ciência para evitar os filhos de Deus, você nem precisa estar em nenhuma religião, meu amor. É só Deus que abre e fecha a madre. Você nem precisa, tá? Por isso, quando eu falei que vai subir pouco, e Deus não vai dar por inocente. Não vai dar por inocente. Tem crianças lá naquele lugar de fogo, gemendo, gritando, por ser desobediente. Tem brinquedos que é oferecido e você coloca dentro do celular. E os profetas não estão ali no YouTube falando assim, olha, tem uns brinquedos que não pode colocar dentro do lar, porque vem... Eles não estão falando nada disso, eles não estão te ajudando em nada. Eles já estão assim, Deus vai te dar causa na justiça, tô vendo uma chave, tô vendo carro, tô vendo não sei o quê, você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar a casa, você vai ganhar o carro. É só mundo material. Eles estão aqui, quem tem amor ao mundo não tem amor de Deus. Na palavra do Senhor é muito clara. Gente, vai ler a Bíblia, que lá você acha. Eu prefiro que você leia Apocalipse, Levítico 18 e Coríntios. Só para você ter um cargo. Se Deus estivesse naquele lugar, você tinha que ser perfeito. Você já é perfeito porque eu sou perfeito. Mas nem todo mundo é perfeito como Jesus fez. Jesus se tornou humano para tentar ser perfeito. Então, se vira. Quer ter um cargo lá de obreiro, de porteiro, de algum... E seus filhos têm que dar bom exemplo. Se o seu filho falou palavrão lá na escola, fez alguma coisa, você não pode ter nenhum cargo na igreja. Porque o profeta vai lá e fala, primeiro consertar a tua casa. Sabia que teu filho fez isso? E quando fala palavrão, é muito de falar palavrão. Aí um demônio não entra. Eu não vejo os profetas falando isso. De maneira nenhuma. Quando a Anja veio, tá aí no meu canal, não sei se o YouTube apagou, e falar pra mim assim, tira o DIN da sua casa. Minha filha, usar o DIN, entra demônios e demônios. Eu não vejo os profetas falando isso. E o que você faz? Eu tenho que estar orando e jejuando para repreender, para tirar. Não vejo os profetas do YouTube falando isso, né? Não vejo eles falando homem, homem, mulher, mulher, mulher. A doutrina do Senhor é muito clara, tá lá. A mulher não cuida do lar e dos filhos, o marido trabalha. Fora disso é demônios, demônios e demônios. Que nem quando eu fui na lotérica. Os demônios sabem que você tem um dom, sabe? Eles aparecem, eles sabem que você tá vendo ele, que você não tá vendo o outro. Então eles falam, quem é aquela ali que tá me vendo? Que os outros humanos não me vê. Aí, em frente do mercado, uma mulher tomando uma cervejinha, um monte, rodeando, dançando, brincando. Aí, eu lá do outro lado da lotérica, aí eles, quem é aquela? Aí um fala assim, é ali, 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 ali. E eu de lá olhando, e eles falando bem alto, que era pra eu ouvir de lá. Aí, quando eles não sabem quem eu sou, porque bilhões de demônios na Terra, o mundo é maligno. Aí, eles descem rapidinho no inferno, procura saber quem sou eu, sobe em questão de segundos. Aí eles gritam assim, é a queridinha lá
do de lá de cima é queridinho. O ódio, eles não podem mais me tocar, não podem mais me bater por causa do anjo Gabriel. Porque antes podia, até Jesus falar, chega, não pode mais tocar nela. Aí de longe eles ficam me xingando, olha, eu tô aqui, e shortinho curto, umas fala o moço, demônio. Com shortinho bem curtinho, escrito bad boys, e elas bem maquiadas, bem... Pense nossa, bobagem, bonita, Jesus, por que eu sou feia? Eu sou feia. Se ela é bem bonita. Ah, tem umas que tem o rosto figurado, desfigurado, queimado, coisado. Mas tem uma que, olha... e como que nasce os bebês? Eu não vejo os profetas explicando. Já assisti vários vídeos. Quando fala assim, vai ter vitória, eu assisto todo o vídeo daquela pessoa. Eu sou profeta do Senhor. Falou essa palavra pra mim, eu sou profeta do Senhor. Eu assisto todos os vídeos pra ver onde é que ele está ensinando vocês a não errar, pra poder ir pro céu. A doutrina... Bom, para uns vai achar difícil, para outros não, vai ser fácil. A gente pode assistir tudo? Nem tudo. O que é oferecido não pode. Só isso, só os que é oferecido não pode, né? Por exemplo, tem 3 canais bem conhecidos que eu não posso ligar nada lá, porque fizeram ritual com criança, isso aqui, tudo que é oferecido é deles, a gente não pode. E tem coisas que não é. Por exemplo, tem creme de cabelo que eu tava usando um creme de cabelo que o senhor falou, não compra mais aquele é oferecido. Aí eu passei a comprar esse. E o senhor não falou nada, esse tá de boa. Então, tudo a gente pode, como tá em Eclesiastes, mas nem tudo nos convém. Como assim, Lia, o que é oferecido? O que é oferecido é deles. A gente, humano, não pode tocar. Deixa deles, não toca. Porque se você tocar ou trazer pra dentro do seu lar, vai vir, vixi, legião. Igual quando eu encontrei uma mulher e ela viu a roupa que eu tava com a unha pintada, eu tinha saído da religião dela, e ela falou assim, ai, paz do Senhor, irmão, tipo pra querer me envergonhar, né? E eu falei, não tô mais na sua denominação, na igreja. Aí ela, tá. Automaticamente o senhor me abriu um telão, eu entrei na casa dela, eu nunca vi aquela mulher, nunca nem me lembro daquela mulher. Entrei na casa dela e o marido dela traindo ela, e vi muitos demônios pra tudo, mas tanto demônio que eu falei, coitado, não sei nem como que ela entra lá dentro. Então quem tem esse dom da visão, gente, não traz qualquer um pra sua casa. Não se junta com qualquer. Imagina se tu tivesse o dom da visão, fosse na tua denominação e tem uma fofoqueira que o demônio é de 3 metros de altura e tu visse ele te olhando porque ele sabia que tu tava vendo ele. Hein? Porque os demônios sabem quem tem o dom da visão. Eles sabem disso. Eles falam assim, ué, como que você tá me vendo, mana? Aí ele desce lá embaixo, procura saber quem é você e volta em um segundo. Então, não vejo os profetas falando sobre isso. Se tiver uma fofoqueira lá... Ah, por exemplo, eu fui numa igreja e eles tudo rodando no mistério. E eu ainda não tinha o dom da interpretação de língua. O que eu pedi pro Senhor foi o dom da interpretação de língua e o dom da revelação. O dom da visão eu já nasci com ele. Aí eles tudo rodando no mistério, e ali atrai mais gente, né? Porque o povo fala, naquela igreja cai fogo. E aí o senhor falou assim, tu quer ver o que tá acontecendo com ele? Tinha um que tava rodando no mistério, com gravata, paletó, e girando bem no meio da igreja. Os demônios falaram assim, olha, ele acabou de roubar, o patrão dele tá aqui no mistério. O Espírito Santo de Deus não usa, gente, ladrão. Isso é mentira, não usa. E aqui... a lavoura. Então, não sei do que ele trabalhava, mas, por exemplo, meu marido trabalha na lavoura, tem um patrão, e o patrão manda ele vender 60 caixas, e ele desviar 5. Para Deus, isso é considerado roubo, é um ladrão. O Espírito Santo de Deus não usa isso. Como que faz para voltar a usar? Vai ter que jejuar por 1 semana, esse jejum que eu acabei de falar, pedir perdão, e se o Senhor vir em sonho, confirmando o perdão daquilo, vai ser riscado do livro da vida, porque nós todos temos livro da vida. Do contrário, ou alguém de fora que você não contou o que você está fazendo, a campanha que você está fazendo para pedir perdão pelo que fez, e alguém de fora vir e confirmar, eu não sei quem é você, e o Senhor está falando que a confirmação é sua, que ele te perdoou, então ali foi perdoado. Então aquela pessoa que nem pediu perdão nem nada, de noite estava girando no Espírito, não era o Espírito Santo usando ele. Não tem como. Então, imagina tu ter o dom da visão e ir no lugar desse, como eu ia direto, e via as coisas, elas sentadas, sabe, na época do Covid, eu também fui na igreja, não podia televisão, não podia, e brinco, não podia isso. Quando eu cheguei lá, as cadeiras vazias, tava tudo ocupada por eles. Aí eles, Lia, vem aqui fazer o quê, Lia? Vem aqui fazer o quê? Eu,
Tem que vir, né? Eu congrego em cima do altar o espírito do engano, que é um lobisomem de 3 metros de altura. E eles falam. De os bebezinhos que falam, gente. Como que se cria os bebês? Ué, os profetas não estão te falando aí no YouTube? Quando você assiste um filme sensual, ou você tem um sonho sensual, aí você procriou, o demônio subiu em cima de você à noite, sugou sua energia, fez o filhinho ficar mexendo, aquela coisa diabólica dentro de você. Tem mulheres que sentem até sintomas de gravidez e depois de uma semana nascem. Eles já nascem falando com os dentinhos bem afiadinhos, assim, eles falam. Bem pequenininho assim, fala. Então, fica ali, alojando na sua casa. Eles são terríveis, são os piores. São as crianças e os bebês são os piores de todos. Eu não gosto. Tinha um que pulou do altar pra cima de mim, que era o filhote do pastor que eu congregava. Ele, eu vou te matar ali, mas era tão pequenininho com os dentes. Baby Shark, isso não pode dar. Desenhos que são oferecidos. Não deixa seus filhos assistir, é porque você não tem o dom da visão, senão tu ia ver o que estava acontecendo de noite na tua casa. Com esses desenhos. E eles, as crianças e os bebês, eles odeiam, eles já nascem com o ódio muito grande sobre os humanos. Então, ele está do lado dos seus filhos, vira até amigo imaginário, é para destruir a vida do seu filho, é para sugar a energia do seu filho nascer, crescer problemático, ou crescer desviado do caminho do Senhor, fazer tudo errado, até fazer coisas que, sabe, que não vai salvar ele espiritualmente. Eles vão crescer. Eles são muito mais inteligentes do que nós, eles têm milhões de anos, eles são muito mais espertos, não tem, sabe, a gente tem que estar ali, jejum em oração, porque senão, imagina o teu filho tá deitado no berço e o bichinho tá lá incomodando teu filho, e teu filho grita de madrugada, tu não sabe o que que é. É os irmãozinhos dele que nasceu através de você e de um demônio. Eles são procriados dessa forma, metade humano, metade demônios. Não vejo os profetas falar sobre isso. E quando você tem um sonho erótico, o que tem que fazer, Lia? Você tem que levantar, chorar, se humilhar, repreender, ler o Salmo 91 bem alto, tocar na sua barriga, repreender e falar, eu sou o templo do Espírito Santo. Né? Os demônios não tem que estar me tocando, eles entram em sonho. São os demônios do sonho. Ele domina você através do sonho. Né? E eu não vejo os profetas ensinando os humanos. Por isso que eu vi que, vamos supor, de 100% de humanidade, 2% que vai se salvar. O inferno vai estar lotado. Já tá, né? Quando eu fui lá, já tava, hein? Já tá, né? Então, eu não vejo, eu só vejo os profetas. Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar isso. Eu vi Deus mexer na causa da justiça, eu vi os papéis assim, por cima. E agora você vai receber a causa na justiça e não sei o que. Profeta, na palavra profeta, as pessoas tinham que ter medo, temor. Nossa, tá vindo profeta, sinal que alguém aqui tá errado. Ixi, tá vindo profeta ali. Vixe, lá vem a profeta ali. Não, a profeta vai falar que tem alguém aqui no adultério, tem alguém mentindo, que tem alguém. Profeta é pra isso. Mas os profetas hoje não querem ser profeta, eles querem ser amados. Eles não querem ser mais odiados. Então, quando se levanta um, que nem o pastor Júlio César, que começa a falar a doutrina, isso não pode divórcio, não pode isso, não pode aquilo, não pode a mulher trabalhar, não pode isso, não pode, que é a doutrina verdadeira, aí os demônios se levantam e derrubam aquela pessoa. Porque aquela pessoa queria salvar, ia salvar umas 20 almas, eles iam perder mais umas 20, né? E eles querem perder, eles querem ganhar bastante, porque eles já estão condenados mesmo, né? E eles não suportam a ideia de Deus não ter perdoado eles, que eram anjos, né? Viraram demônios, e perdoar os humanos. Por que perdoar os humanos? Nós, os humanos, somos imagem e semelhança de Deus. O homem é a imagem e semelhança de Deus, né? Uma mulher que abria a boca para falar não depende do homem para nada, se ela não chorou, não se humilhou, não pediu perdão pelaquela palavra, filha, não precisa nem estar em nenhuma religião. Não precisa. Porque os homens é a imagem e semelhança de Deus. Então, nós precisamos deles, sim. Precisa deles na nossa vida, para pagar nossas contas, para comprar nossas coisas.
né? Ah, mas a senhora tá. Pois é, a doutrina que ele me ensinou desde os 17 anos, foi quando ele apareceu realmente para mim, ficou entre 16 e 17 anos. E a partir dali ele começou a me explicar o que era a doutrina, o que eu podia e o que eu não podia. Os desenhos que é oferecido, os que não é. Os panos que eu posso usar, tira isso da sua vida. Não coloca porque é dando legalidade, né? São portais, legalidade. Então só existe um pano que ele falou que não pode de maneira nenhuma colocar no celular é o jeans, só. Esses outros, normal, você pode usar qualquer coisa. E as músicas, as que são oferecidas, aí eu não posso. Por exemplo, tem umas que colocam o nome de Deus, Jesus no meio, mas eles ofereceram para poder ter sucesso. Então não pode, né? E que nem eu tava ouvindo um cantor sertanejo que eu acho ele mó bonitão e eu amo a música dele. Ai, né, bebê? Aí o Senhor veio bravo e falou, não escuta mais ele. Não, tudo a gente pode, mas nem tudo nos convém. Mas eu não vejo os profetas tentando te ajudar a você... Porque se você está numa religião, claro que o meu Jesus é contra a religião, tanto é que se você assistir o filme A Paixão de Cristo, ou Jesus na Terra, você vai ver que ele foi lá e quebrou tudo ali fora, porque estavam vendendo as coisas lá dentro, e ele nunca foi a favor daqueles homens que chamaram Judas e que eram os... Daquela época, depois que Jesus ressuscitou, o Senhor se retirou do templo, né? Jesus, agora é Jesus que intercede por nós, e o Espírito Santo. Então, é claro que se você tivesse o dom da visão, você ia ver coisas que a doutrina tá aí, é fácil de seguir, né? As pessoas que não querem seguir, e eu não vejo os profetas ajudando, por isso que não vai ser muita gente salva, nem os profetas não vai ser salvo. Tanto é que na minha visão que o Senhor me deu, uma falou assim, não, peraí que eu vou falar com Deus que eu sou profeta. Parece que ela falou isso, eu esqueci de falar. E veio um raio e tocou fogo nela. Os profetas não querem ser profeta, porque um profeta verdadeiro ele é odiado por falar a verdade, né? Ele vai ser odiado ainda mais pelos líderes religiosos, que é os que Jesus não gosta, é os líderes. Ele vai ser odiado por contar a verdade. Naquele lugar, se todo mundo tem a mesma fé de Deus, de Filho e do Espírito Santo, todos vai para estar do mesmo jeito, com a mesma fé. Se tiver um contaminado, tem que jogar, chutar fora e pôr para fora, vai se consertar depois tu volta. E eles não estão nem aí, eles misturam os sujos com os limpos e os limpos ficam sujos. Quem for limpo, limpe-se mais ainda, e quem for sujo, suje-se mais ainda. Mas os profetas estão aí para entrar lá e falar assim, você para fora, você tá nisso, você tá naquilo. Eu vi demônios na sua casa, eu vi isso, eu vi você ontem assistiu um filme poluiu sua mente, entrou demônio. Os profetas é para isso, é para ser odiado. Quando chegar um profeta, para falar, eu sou profeta, todo mundo tipo, ih, tá acontecendo alguma coisa. Tô falando de quem é da mesma religião, daquela comunidade, da mesma fé. Ih, chegou um profeta, ih, vai ser quem, hein? Profeta é para ser odiado. Profeta não é para ser amado, mas os profetas querem ser amados, então eles só falam de causa na justiça, Deus vai trazer teu marido de volta. Eu já assisti milhões, esse não falou porque que o marido foi embora, quais os demônios que entrou e através do quê. Não vejo eles falando, porque eles não têm visão espiritual, eles não têm nada a ver com o Espírito Santo e se auto-nomearam profetas. Então, muito cuidado com isso. Eu aconselho você a orar no seu quarto, jejuar no seu quarto, do que você se juntar com o porco e farelo comer. Eu não podia fazer isso antes, nem ainda estou esperando o que é que eu tenho que fazer, porque eu só cumpro ordem. Se ele mandar eu ir num lugar, eu tenho que ir. Por exemplo, Salmo 115. Não colocar a imagem de escultura dentro do celular. Uma vez eu fui na casa de uma irmã que ia ter campanha lá. E lá no Salmo 115 você vai ver que Deus nem olha para aquela casa se tiver uma imagem de escultura. Ah, eu falei assim, eu sei o que é. Não, calma aí. Aí quando eu cheguei lá, que eu olhei no quintal, Branca de Neve e os Sete Anãos da Disney, que é oferecido. E eu falei, oxa, irmã, tá doida, Jesus? De gesso, essas estátuas de escultura. Quando eu olhei na janela, daquela que pega marido, sei lá o nome daquela estátua da Bahia, que ela fica assim na janela, na casa da irmã, gente. Quando o Senhor abriu minha visão,
Foram 10 irmãos orar lá dentro. Quando eu entrei, tinha atrás da porta, tinha nos quartos, acho que tinha mais de uns 400 bichos lá dentro. E um falando assim, Lia, você não vai me tirar daqui não, não vai me tirar daqui não. E eu tipo, eita, correndo pra lá e pra cá, correndo pra lá. Tudo a gente pode, nem tudo nós não convemos. O dom da visão é para isso, é para nos alertar. E os profetas é para isso. Não coloque isso no seu lar. Não ensine seu filho o caminho que tem que andar. Olha, meu filho homem, você vai crescer, vai ter seus filhos, não pode evitar. Você que trabalha, você que cuida da sua esposa, você ensina seu filho. Se ele crescer e fizer errado, você já ensinou. Deus não vai dar por inocente. Homem, mulher, mulher. Você ensinou e se ele fizer... eu tô indo na igreja, mas antes eu não sabia, eu enchi o meu corpo de desenho. Ué, você teve dinheiro para fazer, você vai ter que apagar antes de entrar lá. Porque um profeta tem que ir lá e falar, ó, pra fora. Ó como que tá seu corpo. Pra fora. Pois é, filho, não é fácil não, você vê a Deus. Aí vocês falam assim, nossa, a senhora tá sendo muito rígida. É a doutrina do meu Senhor. Os sujos tem que colocar pra fora. Simples assim. E mas não sei o que, na hora eu vou me humilhar, na hora o anjo vai te pegar pelado e vai te jogar lá e tu pode morrer de gritar, que o anjo não tá nem aí. O anjo não tem sentimento, não vai te ajudar em nada. Ele só obedece ordem. Ele vai te pegar e te jogar naquele lugar, independente de perdão que tu... Não vou mais fazer, deixa eu voltar, que nem aquele rico lá da Bíblia. Não, agora eu vou ajudar os pobres, vou ajudar os mendigos, vou ajudar... Deixa eu voltar que eu vou fazer... não vai sair dali nunca mais, filho. Vai correr, não vai sair dali nunca mais. Por causa de um pecado, você vai parar naquele lugar. Então, o Levítico é mais fácil de você, em Coríntios, você achar o que pode e o que não pode. Do que você tá nesses profetas que só fica Deus vai te dar casa, Deus vai te dar causa na justiça, e eles não têm visão nenhuma, eles não estão ali te ajudando para ir pro céu de maneira nenhuma, eles estão te ajudando só a ficar na terra. Mas se você bate o carro, ter um infarto, se engasgar com a comida e morrer agora, você vai para aquele lugar e você não sabe nem pelo que foi. Quando chegar lá que você vai ficar sabendo. Eles não estão te ajudando em nada e o Senhor não me deixou dormir porque ele fica, fala da minha doutrina, fala do que pode e do que não pode. Tem gente assistindo canais oferecidos, tem gente colocando roupa dentro de casa oferecida, brinquedos oferecidos, as Marvel não pode. Homem-Aranha, Batman, acaba com isso. Baby tchac, tira esse tchac da sua casa. Boneca, nenhum tipo de boneca. Qual boneca que pode? Nenhuma. Não dê boneca, passou de noite, ela tá dormindo, os bebês e o demônio tá tudo lá, querendo pegar ela. Não deixa ela dormir, bate nela e toca nela, que nem tocavam em mim quando eu era pequena. E eu mijava na cama pra não ir no banheiro, eu preferia mijar na cama. Pra não ter que me levantar e ir no banheiro. E eu não ia contar, né, porque eu pensava assim, por que só eu que vejo? Por que só eu que tô vendo isso? Por que eles me tocam? Porque quando eu conheci os cachorros do inferno, que eles são soltos para poder achar a sua vítima, e eles vinham e rosnavam na minha cama, as caras assim de lobisomem bem grandes, vários cachorros, eu dizia, da onde veio isso? E eu me cobri e mijava na